Bom dia, tenho certeza que esse dia vai ser um dia cheio de bênçãos para você, sua família, que Deus nos abençoe. Vamos agora continuar com a nossa série que tem por título Família, um presente de Deus. E, como sabemos, o texto básico da nossa meditação de hoje, da série, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz que Jesus falou as seguintes palavras para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. E se vocês não se tornarem esse sal, se tornar insípido, para mais nada vocês vão prestar, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E para mais nada vocês vão prestar. Para entendermos o termo vocês são o sal da terra, quando Jesus afirma, precisamos entender as funções do sal natural, do sal branco, do sal de cozinha. Então, ao entendermos essas funções, nós vamos entender a mensagem que Deus quer dizer para nós. Nós falamos no primeiro vídeo dessa série que Jesus ele se apropria de alguns materiais da natureza para poder nos trazer uma mensagem. E ele conhece muito bem a natureza, porque ele é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. E nós já estudamos nos vídeos anteriores dessa série algumas características do sal. A primeira foi restaurar, que a segunda foi dar sede, e a terceira função do sal que nós gostaríamos de analisar hoje é dar sabor. Você, quando vai fazer um alimento, a dona de casa ou qualquer pessoa que vai fazer um alimento, ela tem que colocar uma quantidade exata de sal para que o alimento tenha sabor. Engraçado, um dia a minha esposa deu uma lista de compras para mim ir até a feira para trazer esse material, esse alimento. E vocês sabem, todo bom esposo, quando recebe uma lista de compra, pensando na economia, ele corta essa lista pela metade. Ou seja, ele geralmente não compra tudo. E eu, nesse dia, não trouxe todos os temperos que ela pediu. E quando eu cheguei, ela disse assim: meu bem, está faltando cheiro verde, está faltando esse outro tempero aqui. Eu disse assim: sim, mas isso aí depois a gente vê, não tem tanta importância não. Ela disse: tem, porque esse tempero é que dá sabor no alimento. Eu digo: não, o que dá sabor no alimento é o sal. Ela disse: não. Eu disse: você pode botar aí. Quer ver? Vamos fazer o seguinte: bote todo esse tempero aí que você está falando no alimento e não bote o sal. Aí ela disse: realmente não vai ficar bom. Eu disse: pois é. Aí ela disse assim: não, mas esse tempero ajuda no sabor, melhora o sabor. Eu digo: sim, agora estamos começando a nos entender. Ajudar é uma coisa, mas quem dá o sabor no alimento é o sal, na quantidade exata.
Esse é o detalhe. Outra questão, um dia eu vi a minha saudosa mãe, a dona Bina, fazendo um bolo, um pudim, um bolo doce, que chamam de pudim. E eu pensei que não, ela botou um pouquinho de sal. Eu disse: mãe, esse pudim não é doce? Ela disse: não, mas esse pouquinho de sal aqui, nesse pudim, esse bolo doce, é para dar o sabor. Interessante. Mesmo um bolo doce, é colocado um pouquinho de sal para ele não ficar enjoativo, ou seja, ficar saboroso, dar sabor no bolo. Então, uma das funções do sal é dar sabor. Outra questão interessante é que tem que ser na quantidade exata. Não pode ser a mais e nem a menos. Aí, querido pai, querida mãe, querido filho, é que é difícil. É muito difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a dona de casa acha, pelo menos eu acho, é colocar a quantidade exata de sal. Principalmente quando aquela casa, aquela família recebe um paraquedas. O que é paraquedas? É uma visita que chega de manhã inesperado e vai almoçar. Aí tem que aumentar a quantidade de alimentação, a quantidade de feijão, de arroz, e automaticamente tem que aumentar o sal. Aí eu acho difícil, não é fácil. Por quê? Porque o alimento tem que ser, para dar sabor, tem que ter a quantidade exata de sal. Queridos, aqui tem um detalhe muito importante. Nós precisamos exercer esta função do sal. Quando Jesus disse assim: vocês são o sal. Você, pai, é o sal da sua família. Você, mãe, é o sal, tem que ser o sal da sua família. Você, filho, tem que ser o sal da sua família. Ele está querendo dizer que nós temos que exercer essa função de sal espiritual. Dar sabor. Como? Ser agradável. Ser um pai agradável, uma mãe agradável, um filho agradável. Queridos, tem esposa que diz assim: oh meu Deus, o meu esposo já está para chegar do trabalho. Se ele pudesse ficar lá. Quer dizer, esse esposo não está dando sabor, não está sendo agradável para a família, para a esposa. Tem filho que diz: meu pai é um chato. Meu pai, eu não gosto de estar com ele. Ou seja, ele não está sendo agradável. Queridos, nós precisamos exercer essa função. E muito mais ainda nesse sentido de que nós precisamos ser um cristão agradável. E para sermos um cristão agradável, um pai agradável, uma mãe agradável, sem fugir dos princípios, nós temos que ter a direção do Espírito Santo, porque não é fácil. Tem muito pai salgado. Não pode ser um pai salgado e nem pode ser um pai insosso. Tem que ser na quantidade exata de sal. Não pode ser uma mãe salgada, não pode ser uma mãe insossa. Não pode ser um filho salgado e nem um filho insosso. Tem que ser na quantidade exata de sal. E como é que é um pai salgado? É um pai carrancudo,
um pai grosseiro, um pai que não é sensível às solicitações da esposa, dos filhos, um pai que não conversa, não quer acordo. Tem mãe que não quer papo com ninguém, não quer conversa com seus filhos. São pessoas da família, pai e mãe, que estão sendo saudados. Tem filho que é sal demais, não é agradável, ninguém gosta de ficar. O pai e a mãe às vezes tem que ficar, mas não gosta, próximo desse filho. E tem o pai insosso, a mãe insossa, sal de menos, um filho insosso. Está nem aí. Ou seja, é um pai sem interesse na família, nos projetos da família. A mãe não liga para os afazeres da casa, não gerencia a casa. Tem filho que é insosso, que não conversa, não tem aquela amizade, aquele companheirismo com os irmãos, com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai. Queridos, não é fácil exercer essa função do sal. Ser agradável, falar na hora certa, calar na hora certa, saber ouvir, ou dificuldade. Tem pai que fala, mas não escuta. Tem mãe que fala pelos cotovelos, mas não escuta. Tem filho que precisa escutar. Então, tem que ser agradável. E é o que eu falei aqui já. Como podemos chegar a ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um esposo, uma esposa agradável? Buscando o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode orientar, pode guiar, nos moldar, nos ensinar. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão. A gente buscando o Espírito Santo, não é todo dia não, é toda hora. Nós temos que buscar e estar sobre a direção e o comando do Espírito Santo. Só assim nós vamos ter uma família melhor. Só assim nós vamos ser um pai melhor. Só assim nós vamos ser uma mãe melhor. Só assim eu vou ser um filho agradável, uma esposa agradável, um pai agradável. Está submetido ao Espírito Santo. Aí está o segredo, querido. Um segredo. Está submetido sobre a direção do Espírito Santo. Nós precisamos, como pai, como mãe, como filhos, exercer essa função do sal, dar sabor, ou seja, ser agradável para a nossa família, para nossos familiares, para a sociedade, para a igreja. Ter uma família sob o comando do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu não sei como é que você está hoje, como é que está a sua família. A luta é todo dia. Por isso é que eu estou passando um vídeo todo dia. Porque a luta é todo dia.
Todo dia nós temos que exercer essas funções do sal espiritual. Porque Deus disse, olha, você tem que ser o sal da sua casa, do seu lar. Exercer essas funções do sal. Que Deus nos abençoe e que nesse dia possamos receber as bênçãos de Deus e exercer essa função do sal na nossa família, não só hoje, mas sempre. E vamos sempre lembrar, família é um presente de Deus. Amém.